Olá meus amigos, vamos começar mais um vídeo aqui no Consciência Astral. Hoje eu estou trazendo para vocês uma história, uma passagem de Jesus muito interessante, onde ele vai refletir ali sobre o papel do lar, né, como uma escola, como uma oportunidade de aprendizado, e também sobre as dificuldades que a gente enfrenta na vida, como elas podem nos lapidar. Essa história vem do livro Jesus no Lar, é um livro de Chico Xavier, psicografado, né, do espírito Neo Lúcio, e a história se passa no capítulo Escola das Almas. Ela começa da seguinte forma: Cristo e seus apóstolos estavam reunidos na casa de Simão, e a sogra de Pedro o questionou, insatisfeita com a vida e tentando compreender o papel do lar nas suas aflições. Abre aspas. Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão, entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Aqui, ela num tom de angústia, de insatisfação com as dificuldades que ela vem encontrando na vida, começa a questionar o porquê, né? Tudo começa bem e depois termina mal, como se estivesse questionando o porquê a vida em alguns momentos nunca vai para frente, não evolui, não avança, né, na perspectiva dela. E aí Jesus responde: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Então, ele vem trazendo inicialmente essa ideia da importância de saber conviver em família, saber conviver no seu íntimo, no seu pessoal, para depois sim, melhorado, já mais maduro, você saber lidar com as situações adversas da sociedade, do mundo externo. Isso é muito importante, porque de fato, dentro da nossa casa temos muitas oportunidades de ter um olhar para o outro, compreender as diferenças, as dificuldades daquela pessoa, do seu parente, do seu par amoroso, de também entender como a melhor maneira de lidar com conflitos sem desrespeitar ninguém, né? E ele dá seguimento, trazendo uma analogia, uma comparação ao preparo de lentilhas, né? Como como é um processo, né, paciente, né, de espera para cozinhar as lentilhas, e também fala sobre o assar do pão. Ali ele vai explorar alguns conceitos no segmento da história, falando assim: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir a glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. E isso entra um pouco no que eu havia falado anteriormente, né? Você saber observar tendências que não são suas também é muito importante, porque aí você encontra o autoconhecimento, né? Como é que você pode saber isso? É você conhecendo ali qual é a sua essência. Quando você sabe isso, quando você tem uma visão mínima disso, você começa a entender que você está tendo, de repente, uma tendência a praticar uma coisa que não é legal, né? A ser desonesto, a ser violento, ofensivo com alguém, né? E está praticando ali coisas que não condiz com os conceitos divinos que devemos todos nós seguir. E isso serve também para outras pessoas, né? De repente, você conhecendo bem o seu pai, seu tio, seus avós, você vai saber identificar que aquela pessoa está começando a tomar um rumo que não é muito legal, começando a entrar num caminho que você vê que não vai dar muito certo, você já pode alertar aquela pessoa. Então, ele fala exatamente disso. Por isso que o lar acaba sendo uma grande escola, porque todos esses conceitos podemos levar para o mundo externo a cada dia. E ele complementa dizendo assim: nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Então, vendo por essa ótica de lição, realmente acaba sendo um grande aprendizado e não apenas um sofrimento, uma provação, como se diz. E aí a sogra de Simão complementa:
Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. Jesus vai refletir o seguinte: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Aqui ele questiona, né? O que é que ela faz quando ela está cozinhando as lentilhas? Elas continuam duras, mesmo depois de cozidas, né? Jesus sempre gosta de fazer essas perguntas que vai provocar uma profunda reflexão. E ela responde: ah, sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ela fala aqui, para quem não sabe, né? Esse monturo é o lixo, a lixeira. Ela descarta as lentilhas que não cederam à ação do fogo, como Jesus comentou. E aí ele vai entrar nessa filosofia. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para o celeiro de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidas ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então, ele vai entrar num ponto que é muito interessante. Sobre a fervura benéfica, por exemplo, ele está falando ali de quando você não se permite vivenciar experiências desafiadoras. Você fica na sua zona de conforto, né, ali para você, do jeito que está no momento está muito bom, nada, se nada estiver te incomodando, nada estiver te provocando, está tudo bem. E aí é exatamente o que se chama fervura benéfica, porque não te instiga a se desafiar, a querer crescer, né? Então, essa seleção que ele comenta tem muito a ver com isso. Quando você não está aberto à autorreflexão, à autolapidação, você começa a ter alguns problemas sérios, como manter-se na mesma dureza, que é o que ele coloca aqui. Você às vezes tem condições, né, aí entrando na questão da reencarnação, a questão espírita, questões que você precisa, que você vê especificamente nessa encarnação para melhorar, para curar e vencer aquilo, e você não está disposto o suficiente e acaba ficando do mesmo jeito que você veio ao mundo, né? E aí, trazendo um resumo, uma espécie de mapa mental desse capítulo de Jesus no Lar, a gente aprendeu conceitos muito interessantes, como o lar é escola, é templo, sofrimento é recurso, a vida é breve, a alma é rebelde, quando não cede ao calor santificante, se torna lentilha dura. Eu acho que todos esses pontos se centralizam numa coisa só: a ótica que a gente tem do sofrimento. O sofrimento por si só nada agrega, nada modifica. A gente tem que colocar realmente como um recurso, né? Como está ali no slide, o que parece aflição dentro do lar é recurso espiritual para crescimento da alma. E eu vou estender aqui não só para o lar, mas como para toda a situação da vida, né? Quando você entende onde exatamente aquilo pode trazer uma melhora para você, tudo passa a ser mais leve. Você não vê mais como uma punição, como um castigo, e vai se tornando cada vez mais forte. Isso é essencial para quem busca sempre algo maior, para quem busca a sua iluminação interior, o seu desenvolvimento pessoal. Com isso encerramos nosso vídeo de hoje. Em cada estudo eu vou trazer um capítulo sorteado desse livro, Jesus no Lar. Quem quiser ler na íntegra, eu vou colocar um print agora na tela para você fazer essa leitura. Muito obrigado.